Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional 45/2004, que alterou o artigo 114 da Carta Magna, ampliou a competência da Justiça do Trabalho, que ganhou poderes para dirimir conflitos decorrentes da relação de trabalho e não somente de emprego, como era a redação anterior. A relação de trabalho tem uma abrangência muito maior que a relação de emprego, que é apenas uma das modalidades da relação de trabalho, ou seja, caracteriza-se pela relação entre empregado e empregador. A relação de trabalho tem caráter genérico e envolve, além da relação de emprego, a relação do trabalho autônomo, temporário, avulso, a prestação de serviço, entre outras. Para explicar a legislação que envolve o direito e o processo do trabalho, o Questão de Justiça recebe hoje o advogado Benedito Marques Baluch Filho, professor de Direito do Trabalho e vice-presidente da Federação Nacional dos Advogados. Como vai, professor? Tudo bem? Proporcionando. A honra é toda nossa, viu? Eu quero passar a primeira pergunta, Raul, para o nosso colega aqui, o nosso consultor jurídico, né? O doutor Leopoldo. Doutor, boa noite. Boa noite, Walter, Raul, doutor Baluch, que para nós é sempre uma honra, para mim principalmente uma honra estar direcionando a pergunta do doutor Baluch, primeiramente porque é um especialista na área, em segundo momento porque é alguém que representa muito bem a nossa ordem maçônica aqui no estado de São Paulo. Doutor Baluch, questão do direito do trabalho hoje, nós sabemos quantos cidadãos hoje passam por dificuldades nessas relações envolvendo o direito do trabalho. Nós temos hoje um direito do trabalho atual, eu diria, até porque as leis, elas mudam cotidianamente. Agora, o nosso direito do trabalho hoje, falando o nosso direito e o nosso processo do trabalho hoje, se nós abordássemos as questões envolvendo o direito atual. Sem sombra de dúvida, a Constituição de 1988, ela trouxe uma nova perspectiva para a relação de trabalho, para a relação de emprego no país, né? O direito do trabalho, que já é um direito desde a Carta Getulista, né, um direito já consuetudinário dentro do nosso país, hoje ele é interpretado não apenas pela legislação disposta, não apenas por lei. Hoje também faz parte formal do direito do trabalho a sentença normativa e também as convenções coletivas de trabalho. Então, o que faz a lei? A lei, na verdade, ela dá uma abrangência geral, né? Onde as categorias profissionais organizadas em sindicatos vêm com essas convenções coletivas de trabalho e tem por objetivo trazer um avanço naquilo que a legislação hoje não traz, né? Então, por exemplo, é muito comum se ver o aviso prévio 30 dias, né? Esse aviso prévio 30 dias é um aviso prévio mínimo, garantido até mesmo pela Constituição Federal, pela consolidação das leis de trabalho. Mas você encontra hoje categorias profissionais cujo aviso prévio é de 70 dias, é de 80 dias, é de 90 dias. E aí vem o juiz, obviamente, né, aplicar ao trabalhador a norma, a condição mais benéfica, né? Então a legislação, o direito do trabalho hoje ele é um ramo da ciência jurídica muito ativo, muito plurimo, né? Porque por nós não termos uma legislação própria, tanto é que o nome chama consolidação, de diversas leis esparsas, e ainda contando com as convenções coletivas de trabalho e com as sentenças normativas, que são as decisões coletivas editadas pelos tribunais do trabalho do Brasil, né? Nós temos as aplicações de todo o ramo do direito brasileiro. Então, dependendo de uma situação de direito de um determinado trabalhador, ele pode ter a solução dele dentro do Código Penal, dentro do Código Comercial, dentro do Código Tributário, do Código Comercial, do próprio Código Civil. Então, é realmente uma das áreas do direito que mais exige a acuidade, o estudo e, sem sombra de dúvida, a competência do operador. Aliás, eu queria perguntar até para o nosso telespectador entender, né? O que mudou com a emenda constitucional de 2004? Quer dizer, o que aconteceu? O que houve de mudança substancial do que já vinha do passado? Bom, na verdade, bem aquele teu introito mesmo, né? O que era a relação de emprego, o que era a relação de contrato, né? Para não confundir muito, né? A relação de emprego e de contrato, ela tem uma dicotomia muito tranquila nesse sentido. Onde houver a prestação de serviço com exclusividade por parte do empregado, onde houver a subordinação, o salário e a pessoalidade do empregado,
nós estamos falando de uma relação de emprego. Aí isto não há dúvida que é uma questão de empregado. Agora, quando não existem esses 4 elementos, mas existe uma relação de contrato, uma relação de trabalho, ela é examinada dentro do foco de uma relação de trabalho propriamente dita, não de uma relação de emprego, que diverge aí o quê? A questão de fundo de garantia, 13º salário, férias. Né? Um contrato de trabalho hoje, de uma natureza de uma prestação de serviços, né? ele em que pese que esteja na égide da responsabilidade da Justiça do Trabalho, ele não se compara com o direito do empregado típico subordinado à CLT. Né? Isso tem que ficar bem claro. Né? E o direito do trabalho hoje ainda não conseguiu, a Justiça brasileira hoje, ela ainda discute quais são os temas de sua própria competência. Então, por exemplo, o representante comercial, ele tem o foro da Justiça do Trabalho, ainda a jurisprudência está construindo essa situação. Um prestador de serviço autônomo, seja ele de qualquer caráter, onde ele se faz representar por pessoas jurídicas, né? A Justiça do Trabalho, ela é competente para esse conhecimento. Hoje a legislação está aí, só que a jurisprudência ainda não se adaptou. Isso é muito interessante no Brasil, até um ponto de vista interessante. O Brasil, ele cria leis antes que exista o costume. Então, normalmente você faz o contrário. Primeiro você tem um costume para depois criar a lei. O Brasil não, primeiro ele cria a lei. Você veja bem, em 1946, naquela Constituição Cidadã, foi criada a lei de participação nos lucros das empresas. Nós estamos no ano de 2011, isso nunca foi aplicado. Quer dizer, o direito veio antes da lei. É claro que a lei é a principal fonte do direito, né? A primeira delas. Mas ela tem que acompanhar o costume da sociedade, ela tem que se acomodar a uma situação de fato que exige uma regulamentação legal. O Brasil faz o contrário. Ele cria primeiro uma lei sem que haja um comportamento social. Na sua opinião, o direito do trabalho hoje ele não está tão flexível frente às necessidades do cidadão? Olha, eu entendo que o direito do trabalho hoje ele tem que ser adaptado ao direito do cidadão, né? Adaptado por onde? Como ele é um direito de aplicação para o operador de direito, ele é universal e amplo, né? Cumpre aos advogados, cumpre ao Ministério Público, cumpre ao juiz, aplicar dentro do cipó legislativo aquilo que melhor possa resolver o litígio. Sem que com isso você fale, olha, nós vamos resolver esse litígio mais para o lado do capital, para o lado do trabalho. Porque essa questão da hipossuficiência do empregado, a Justiça do Trabalho só serve para empregado, não é verdadeira. A Justiça do Trabalho serve para aplicar a lei ao direito concreto. Professor, mas em relação às outras justiças, ele anda mais rápido hoje, né? Deveria, mas não anda. Essa não é uma verdade. Veja bem, o direito do trabalho, ele sofreu algumas alterações que teve por objetivo buscar sua celeridade processual. Por exemplo, criaram-se comissões prévias de conciliação. Uhum. Uma espécie de um arremedo de um tribunal arbitral para fazer com que uma determinada querela trabalhista não fosse ao Poder Judiciário. E o que aconteceu? Tergiversaram esse instrumento. Aí começaram a se criar câmaras de conciliação prévia em sindicatos inidôneos e empregados dando quitação do seu contrato de trabalho sem que houvesse qualquer querela. Quer dizer, em vez da empresa fazer uma homologação sindical, buscava mais uma transação dentro de uma câmara de conciliação prévia contra o próprio trabalhador. E é claro que o trabalhador iludido acabaria fazendo aquilo. Buscou-se ainda acelerar o processo com ritos jurídicos aqui de ordinário, sumaríssimo, o valor da causa, tudo, mas não é a grande realidade. Qual que é a grande realidade? Hoje, um processo trabalhista ele ainda é moroso. Não por culpa dos servidores do judiciário, vamos deixar isso bem claro. Se vocês forem fazer uma análise, uma estatística, cada um dos juízes trabalhistas, principalmente de São Paulo, é um trabalho incomensurável desses homens, desses operadores. Nós temos juízes aí que estão editando por ano 3.000 sentenças. Um absurdo, né? Juízes que começam a fazer uma instrução processual que leva 4, 5, 6 horas de instrução processual. Nós temos pessoas empenhadas, o problema não é a estrutura dos recursos humanos que é dedicado a isso, é a máquina, é a forma
a forma dessa máquina andar, que ela é muito paquidérmica. Por exemplo, hoje você tem audiências trabalhistas, nós estamos em junho de 2011. A Justiça do Trabalho hoje de São Paulo já está marcando audiências para maio do ano 2013. Então você vê que tamanho que é a questão da querela trabalhista, a questão desse conflito trabalhista. E hoje, a palavra de ordem dentro do direito do trabalho, a palavra de ordem dentro do direito brasileiro, chama-se conciliação. Conciliação é o caminho mais rápido. Essas semanas, né, professor? Porque quando você anuncia, é a semana da conciliação do direito do trabalho. Aí tem uma corrida ao fora, é isso que só para o nosso... Sim, na verdade, o que é isso? Na verdade, isso é um meio institucional do próprio tribunal, mostrar que ele está disposto a fazer esse trabalho, coloca toda a logística dele nesse sentido, mas independente dessa semana de conciliação. O caminho é a conciliação, porque hoje, como eu estava te falando, uma sentença judicial, ela não tem um tempo, uma sentença de primeiro grau, ela não tem um tempo de ser editada. Um processo hoje no Tribunal Regional do Trabalho, no mínimo, é 1 ano e meio para poder ser julgado. E quando vai para o Tribunal Superior do Trabalho, é 5 anos no mínimo. E quando vai para o Supremo, nem sabe Deus quando vai acontecer isso. Então, o que nós estamos precisando? Como eu disse, nós temos hoje uma estrutura funcional dentro da Justiça do Trabalho que ela é perfeita. Eu tenho aí 30 anos de experiência, conheço verdadeiros magistrados que fazem um sacerdócio da sua profissão. Homens que realmente se dedicam a julgar, a tentar fazer o trabalho, não vence. Não tem como vencer. O que nós precisaríamos fazer para nós podermos tornar o direito do trabalho não só mais célere, mas também justo. Não só justo, mas também igual a todos. O que deveria ser feito para que isso pudesse acontecer? Nós precisaríamos ter uma conscientização melhor dos sindicatos das categorias profissionais. Nós precisávamos ter um pacto junto aos sindicatos das categorias para que os sindicatos das categorias viessem participar dessa solução de problemas, que se tentou pelas conciliações prévias, mas viu-se que esse não foi um caminho que foi entendido por todos. O Raul integrou alguns órgãos de grande representatividade, principalmente com relação às empresas, né? Alguns órgãos representativos no estado de São Paulo. Agora, acho que alguém que tem a competência para opinar em relação a essa questão dos sindicatos, que eu acho extremamente importante. Não, é extremamente importante, mas depois pena que nós já estamos chegando aí próximo do intervalo, né, Walter? Aqui, depois do intervalo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o trabalho dos sindicatos. Eu queria também tocar no ponto, vai ter uma conferência o ano que vem sobre o trabalho decente. Sim. Então nós vamos também falar um pouquinho sobre o trabalho decente. Vamos falar um pouquinho sobre penhora online, Sim. que é uma coisa que talvez funcione na Justiça do Trabalho, não funciona nas outras justiças. Perfeito. Então, acho que, né, Walter, você acha que depois dos comerciais, né? Eu acho que botou 3 temas importantíssimos, mas todo mundo passa por isso, né? Tanto o empresário, né, como o empregado, que às vezes está esperando aí a resolução da causa deles. Eu tenho 2 grandes exemplos, para depois, se vocês me derem a oportunidade, de colocar do que se faz no sindicalismo sério. 2 grandes exemplos que depois a gente coloca aí para vocês. Perfeito. Então, Questão de Justiça vai para um rápido intervalo e volta aqui com vocês. Você está aqui no Questão de Justiça, que pode ser visto em suas representações ali pelo nosso site. Acesse www.questãodejustiça.com.br, tudo sem acento, e aí você pode participar, ajudar a fazer cidadania, procurar indicar um tema, ver um artigo, hoje o caso é Justiça do Trabalho, você pode procurar ali um artigo e talvez nos próximos programas sugerir alguns temas para a gente poder exercer a cidadania. Ou você pode também mandar um e-mail aqui para a nossa emissora, né, a Rede Brasil Televisão, questãodejustiça@rbtv.com.br e também participar. E Questão de Justiça agora também nas ondas do rádio. Todo dia, toda hora, 5 vezes por dia, na Rádio Record, participando ali com o João Ferreira, com o Cacá Siqueira. A gente participa para poder esclarecer as dúvidas, né? Hoje, tema direito do trabalho, né, Raul Jafé? Exatamente. Né? Com o professor Benedito Marques Baluch, filho, né? Você disse que é Patrício também. Patrício. Patrício, também, né? Patrício. Não, aliás, eu queria lembrar que o nosso presidente do Tribunal Regional do Trabalho, doutor Nazar. Também Patrício. Patrício também. Quem falou da ontem, colônia libanesa. Como é que foi aquela, eu não queria emendar muito, mas aquela conversa ontem com o doutor Fadu Baida, você que falou que onde vai... Não, quem falou isso foi o presidente Lula.
Foi o presidente Lula, Lula. Fazendo uma ocasião, uma visita lá, uma homenagem do Clube Monte Líbano, e ele fez um discurso em favor da colônia libanesa, a admiração que ele tinha pela colônia libanesa, tem que se fazer justiça. O presidente Lula foi o primeiro presidente após Dom Pedro II a visitar o Líbano. Então, foi muito importante. E ele falava que ele não queria fazer demagogia, que talvez achasse por elogiar, que cada colônia que ele fosse estaria elogiando, mas ele falou que normalmente, quando ele vai numa posse de algum presidente de federação ou de uma associação de qualquer parte do Brasil, muitas vezes, a maioria das vezes, trata-se lá de um libanês, descendente de libanês, que é o presidente. E quando ele se sentiu mal, ele foi para o hospital sírio-libanês. E os médicos que o atenderam eram libaneses. Então ele falou, minha vida está nas mãos dos libaneses. Não estou fazendo média, não. Mas está em minoria. Está em minoria, é verdade. Aliás, só muita gente não sabe, o Líbano possui 4 milhões de habitantes. E os descendentes de libaneses e libaneses aqui no Brasil são mais de 8 milhões. Nossa, portanto, é uma colônia enorme, né? Uma parte da população brasileira, né? Mas o direito do trabalho, professor, é uma coisa, logicamente, talvez uma das justiças mais contestadas no Brasil. Muito se fala que vai muito para o lado do empregado do que do empregador. Existem algumas coisas na justiça do trabalho que sempre me deixaram muita dúvida. Porque, por exemplo, quando eu tenho um funcionário meu, da minha empresa, e que eu percebo, por exemplo, que foi cometida uma injustiça contra ele, não se pagaram alguns direitos para ele, tal coisa. Se eu vou fazer a justiça e pagar para ele aquilo que ele devia, a gente fala, não, cuidado, não faça isso. É melhor você deixar ele ir para a justiça, faz um acordo com ele na justiça, porque senão, se você pagar, pode ser que no futuro ele vai te cobrar isso na justiça, você vai pagar em dobro. Você vai pagar 2 vezes. Então, muitas vezes você quer fazer um acordo com o teu funcionário, que precisa fazer um acordo com ele, porque não foram creditadas horas extras, outras coisas assim. Não, então é melhor fazer na justiça, porque senão amanhã ele vai embora, vai reclamar e vai ganhar. Ou do outro lado do empregador, olha, se não fizer na justiça, depois ele vai e aciona novamente. Exatamente. Então tem gente que gostaria até de mandar o funcionário embora e fazer uma culpa. Não é melhor ir vai pela justiça, você pede lá, porque aí a gente acerta tudo e não tem isso. Quer dizer, o que está acontecendo? Na verdade, também tem aquele caso em que você fala assim, mas se eu pagar, ele vai reclamar e eu vou ter que pagar de novo. Exato. Então faz o seguinte, procura um advogado, isso. Entra com o processo, eu procuro o meu e nós lá vamos fazer um acordo. Exato. Quer dizer, isso que nós chamamos de operação simulada, que é, na minha opinião, um crime que se faz, não só contra o empregado, contra a própria empresa e pelo descrédito que se tem do Poder Judiciário, né? Essa cultura de dizer que a Justiça do Trabalho ela é uma justiça de equilíbrio do empregado, não é verdade. Quando se fala que a Justiça do Trabalho protege o hipossuficiente, se fala isso com relação ao capital. Mas dentro da legislação, da legislação trabalhista, os aplicadores do direito, essas tendências não existem. Existem alguns conceitos, por exemplo, a aplicação da norma mais favorável ao empregado, a condição mais benéfica ao empregado. Isso são regras de direitos humanos, são regras onde o equilíbrio entre a situação do empregado e o poder do empregador em termos de poder mesmo financeiro, tudo, leva a uma ideia distorcida de que a Justiça do Trabalho é a justiça que favorece o empregado. Mas eu volto a falar, por exemplo, eu tive um caso, não vou falar o nome da empresa, que até por uma questão ética, mas num sindicato em que eu advoguei, foi o Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Não, meu querido, nosso amigo Ricardo Patá, que grande amigo, uma pessoa muito querida. Então, eu e o Ricardo Patá, nós temos uma história. Nós tivemos, por exemplo, uma empresa que ela encerrou as atividades em São Paulo. E essa empresa, ela tinha 850 empregados. E chegaram lá para nós no sindicato e falaram, bom, a solução é a seguinte, vamos mandar os 850 embora. E lá na Justiça do Trabalho nós vamos fazer um acordo. Eu falei, não, nós vamos fazer um acordo aqui no sindicato. Nós vamos fazer aqui uma mediação, vamos fazer aqui um acordo coletivo, quitando todos os direitos de todos os trabalhadores, inclusive direitos contestados, incontroversos, esse tipo de coisa. Controvertidos, me desculpe, direitos controvertidos. Fizemos isto, colocamos na mediação o agente sindical pelo artigo 611 da CLT, a empresa através dos seus advogados, e nós fizemos 850 acordos dentro do sindicato. E esses acordos tiveram tanta validade que dos 850, 23 foram questionados na Justiça do Trabalho. Dos 23 questionados, 23 foram extintos.
pela lisura do processo da negociação sindical. Agora, até eu pergunto aí, até emendando justamente nisso, isso porque os sindicatos comerciários é considerado como os sindicatos mais bem dirigidos, mais bem administrados, com maior índice de seriedade, isso aconteceria também em outros sindicatos de menor expressão? Então, só para concluir, veja, por exemplo, no caso da falência do MAP em São Paulo, uma marca de 80 anos, o sindicato chamou os trabalhadores, pediu a confiança dos trabalhadores. Hoje, todos os 4.500 empregados do MAP tiveram a sua segurança jurídica, estão aí com a sua satisfação de crédito. O MAP hoje, eu posso dizer para vocês com absoluta segurança, é a primeira massa falida desse país que os empregados receberam seus créditos antes do Código Geral de Credores. Por quê? Por causa de uma articulação bem feita, bem intencionada, tecnicamente perfeita do sindicato comprometido com a sua classe trabalhadora. Outros sindicatos, o que acontece? São verdadeiras gaiolas. Exatamente. São verdadeiros cabides de emprego que, graças a Deus, até comento isso, não existe mais a representação paritária. Porque hoje o Brasil, ele tem 17 mil entidades sindicais. A Alemanha tem 11. Né? A Alemanha tem 11. A China, com todo aquele movimento chinês, tem 4 sindicatos. Nós tivemos 17 mil. Para quê? Para servir o empregado? Não, para servir a uma condição de vocalato, que também todos os bons institutos são mal tergiversados, são mal interpretados pelo Brasil. Eu não garantiria que o sindicato hoje fizesse uma negociação jurídica desse sentido. O que ele faz? Ele faz o seguinte, ele busca os avanços dele dentro da Convenção Coletiva de Trabalho. Feliz aquele sindicato que tem uma força política junto à sua categoria, porque quando nós falamos em Convenção Coletiva de Trabalho, aquilo que você falou, é uma justiça a favor do empregado, contra o empregado, não existe isso. Convenção, acordo, convenção coletiva de trabalho entre empregados e empregadores sentados numa mesa, decidindo as suas situações. Hoje você pega uma CLT, por exemplo, você vê uma lei lata, uma lei que palco da Chico e da Francisco. A partir do momento que você pega uma convenção coletiva de trabalho, eu vou cuidar da minha categoria, dos meus interesses como empregador e dos interesses dos meus empregados que me servem como empregador. Ou seja, o interesse meu, eu trabalho numa indústria têxtil, por exemplo, é bem diferente de quem trabalha numa indústria metalúrgica, que é muito mais diferente de quem trabalha dentro do comércio. Então, são acordos coletivos diversos. Os acordos coletivos diversos, setoriais, que é importante. Ainda não estamos nesse nível. Por exemplo, pegamos aí uma convenção coletiva do próprio, vamos falar do comerciário, que é um sindicato da nossa casa. O sindicato dos comerciários hoje, ele trabalha uma convenção coletiva de comerciário. Qual é o conceito de comerciário? Quer dizer, alguém que tem um empregado é comerciante. Esse empregado é comerciário. E quem tem 40 mil empregados, como por exemplo, grandes redes de supermercado que nós temos aqui, tem a mesma condição. Não. Uma rede de supermercado hoje que tem 40 mil empregados, ela tem que ter uma convenção própria para 40 mil empregados. Uma convenção dela. E uma que tem de 2, tem que ter uma convenção coletiva mínima para ela. Não é um pacto coletivo de trabalho. Não se trata de pacto coletivo de trabalho, mas conscientização individual das suas categorias. Para isso, nós precisamos de sindicatos fortes. Como nós vamos ter sindicatos fortes? Se esses sindicatos que estão aí estão sendo mantidos por taxas compulsórias, tirada do próprio trabalhador, e que, na verdade, não devolve o bem comum desse trabalhador. Então, você vê, todo mês de março, os sindicatos arrecadam fábulas de um dia de trabalho de todos os trabalhadores. Eles vivem dessa contribuição. Muitas vezes o empregado ele tem descontado lá na folha de pagamento, mas ele não sabe nem para que serve. Ele não sabe nem para que serve, ele não é associado... Veja bem, se eu sou filiado a uma entidade sindical, eu tenho que recolher para essa entidade sindical. Se eu não sou filiado, eu não sou obrigado a recorrer. E ninguém é obrigado a afiliar-se. Então, o que acontece? Na verdade, essa estrutura, o Brasil necessita de uma reforma sindical. Para quê? Para mostrar para a classe trabalhadora brasileira, até para a classe empresária brasileira, que o sindicato ele é capaz, sim, de sobreviver. O sindicato ele pode ser um clube de serviço, ele pode ali ter a sua representação de empregado, a sua representação de empregador, ter ali um título, uma capitalização, ter ali uma previdência privada, ter um convênio médico. Aliás, o senhor citou alguns dos casos, os sindicatos comerciais de São Paulo tem um ambulatório que faz inveja a muitas cidades do interior. Não tem dúvida, mas qual é o defeito? Ele vive também das contribuições compulsórias do imposto sindical. Então nós teríamos que repensar no imposto sindical, acabar com esse imposto sindical. Imposto já não tem mais áreas para
E, aliás, podemos até dizer que os sindicatos sérios, como eles, enfrentam uma concorrência desonesta de sindicatos que se dizem também portadores da categoria e cobram das empresas e não são nem legalizados. E você veja bem que nós temos hoje sindicatos, hoje no Brasil que ele já não cobra imposto sindical dos seus filiados. Ele mesmo não cobra, não quer se favorecer da lei. Por conta dos serviços que ele Por conta dos serviços que ele presta, ele abre mão disto. Então, já chegou o momento do quê? Vamos acabar com isso. Te garanto que, tirando o imposto sindical da obrigação do trabalhador, de 17 mil sindicatos, nós vamos para 1.700. Nossa. Porque os que estão aí são verdadeiras máquinas de ganhar dinheiro e não devolver isto ao trabalhador. Não existe uma comunicação eficaz nessa linha de sindicatos, pode, né? Então, Leopoldo, eu já recebi cobrança de sindicatos que eu nem sabia de onde vinha, doutor. Falei, mas o que é isso? Não entendo. Então, eu acho que eles pegam uma lista e Deus dará. Manda ali, vamos mandar a cobrança para uma mala direta. Não, tudo que é imposto, veja bem, os sindicatos hoje, tem sindicatos aí que não tem razão de existir. Existe por quê? Existe para poder arrecadar esse imposto sindical. Eu sou absolutamente contra o imposto sindical. Se o imposto sindical tivesse um retorno à classe trabalhadora, à contribuição do nosso país, eu era favorável, claro, vamos, mas não tem. E não é só o imposto sindical. Você fala, o imposto sindical uma vez por ano, está perfeito. Aí vem as convenções coletivas de trabalho e diz o seguinte, olha, nós vamos instituir aqui contribuições, nós temos um sindicato, não vou falar o nome, não vem o caso, que ele cobra 13 parcelas no ano, 13, inclusive o 13º. Cobrando uma média de 30 a 40 reais por mês de cada trabalhador. Além do imposto sindical, o que é isto? Então nós temos que nos conscientizar que o trabalhador ele deve sim sustentar a sua entidade de classe, mas de forma volitiva. Já que o direito à associação é um direito constitucional, que você pode ou não optar, a partir do momento que você opta por isso, você paga. Agora, faz o contrário. Infelizmente, nós não temos muito sucesso, na minha opinião, enquanto esse imposto sindical for imposto. Bom, esse é um assunto importante, né, Walter? Até eu vou deixar a sua sugestão, se o nosso comandante Walter considerar correto, e marcarmos uma outra entrevista com a presença do Dr. Baluch e quem sabe o Ricardo Patá, presidente dos sindicatos comerciários, e o Antônio Ramalho, hoje deputado estadual, presidente do Sindicato dos Empregados da Construção Civil. Aí nós sabemos um pinga-fogo, né? Ele seria a favor ou eu seria contra, né? Vai ser uma pista excelente. Sem dúvida. E olha, parabéns, doutor, por a clareza aqui, né? Todo mundo está prestando atenção, realmente, o direito do trabalho é uma coisa que mexe com todo mundo. E tem mais, parabéns. Né? Tem mais no próximo bloco agora. É fascinante. Olha, a questão de justiça vai para o próximo bloco, que é o último, e volta aqui com vocês. Você está aqui no Questão de Justiça, hoje o tema é direito do trabalho, né? Tema aí do seu cotidiano, amanhã você vai levantar, né? Ver a nossa entrevista hoje, né, Raul? E vai levantar ali, vai pensando em tudo que foi falado e tem aquela questão de ver se realmente ele o trabalhador, está tendo o seu direito também, quem está exercendo melhor a sua questão da cidadania. Quer dizer, será que ele também, como trabalhador, não é? Está trabalhando direitinho, estando na empresa, cumprindo o horário e tal, isso também do outro lado é válido, não é? É verdade, mas eu também queria entrar aí com um assunto que esse aqui é que diz que tem que exorcizar quando a gente fala sobre isso, que seria flexibilização de leis trabalhistas. Quando se fala nessa palavra, a turma fala, o cara quer acabar com o nosso 13º, não quer que a gente tenha férias, sei o quê. Não é isso que se busca, né? Como é que você está vendo a possibilidade, parece quase que impossível, da flexibilização de leis trabalhistas, porque nós sabemos que o Brasil está perdendo uma competitividade absurda, não só comparando com a China, mas outros países do bloco asiático e outros emergentes, porque a nossa legislação trabalhista, da forma como ela está, ela tem um país de baixos salários, mas de altíssimos custos. E quando se fala em flexibilizar leis trabalhistas, que outros países já os fizeram, aqui considera-se um sacrilégio. Como é que será que se nós flexibilizássemos a lei trabalhista, necessariamente nós reduziríamos o custo do Brasil? Essa é a pergunta. Outra ideia é a seguinte, flexibilizar leis. Desde quando essa flexibilização seja uma flexibilização
que venha a satisfazer os dois lados. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou a favor da flexibilização, não das leis, mas das normas. Ou seja, quer flexibilizar? Fortaleça o seu sindicato, negocie na convenção coletiva de trabalho e aplique. Agora, o que nós não podemos fazer, isso sob hipótese alguma, na minha opinião, é fazer uma flexibilização que redunde em prejuízo, do patrimônio material do trabalhador. Nós não podemos fazer uma falsa flexibilização do direito do trabalho porque os mercados europeus estão diferentes, porque o Brasil não mexe há tantos anos. Eu acho que essa não é a questão. Flexibilizar como estavam querendo flexibilizar, isso no ano de 2004, 2003, que fervesceu muito, era retirar direitos. Agora, de certa retirar direitos, não, suprimir direitos. Isso, lógico. Eu acho que aí é um grande equívoco. O que você pode fazer é negociar direitos. Por exemplo, não precisamos flexibilizar nada. O direito do trabalho, eu estava falando das fontes de direito do trabalho, né? Eu falei da lei, eu falei da Convenção Coletiva de Trabalho, eu falei da sentença normativa, mas tem que se falar também, por exemplo, dos julgados do Tribunal Superior do Trabalho, que hoje são verdadeiras leis, que nós chamamos de enunciados súmulas. Existem súmulas para todos os gostos que vocês possam imaginar. Por exemplo, a hora extra. O empregado vem fazendo hora extra reiteradamente, todo dia ele faz hora extra. Um determinado dia, a empresa, ou ela se adapta a uma nova realidade, a uma nova situação, parou de fazer as horas extras. E o empregado já vem, durante muitos anos, fazendo parte do patrimônio dele, aquele regime de hora extra que ele pagava. Trabalhava e pagava. Mas, de repente, o empregador vem e estancou. Ah, isso é ilegal. Não é. Vem lá uma legislação e fala. Ele tem direito a uma indenização, uma súmula. E aplicou a súmula, está flexibilizada aquela situação. Agora, eu fiquei pensando suprimir direitos é uma situação complicada. Nunca afrontando a dignidade, né? A dignidade do próprio empregado. Agora, eu fiquei pensando, por exemplo, que o direito do trabalho hoje, ele segue, de certa forma, as normas, as diretrizes do processo civil. E nós temos, de um lado, até fazendo um paradoxo nessa questão do direito do trabalho, nós temos o processo civil hoje sofrendo alterações com fins a dinamizar, e aí com diminuição de recursos, e diversos mecanismos visando implementar uma sistemática que reduz aquele tempo de processo lá que se arrasta por anos no tribunal. Agora, na sua opinião, essas alterações, claro que o tema é direito do trabalho, mas essas alterações no Código de Processo Civil, trazendo para o direito do trabalho, seriam eficazes? Eu até queria já emendar na mesma pergunta, dizia a tal história da penhora online, que hoje que acontece na Justiça do Trabalho e praticamente nenhuma outra, com a velocidade que ocorre, que eu acho que já é uma coisa que... Alguma coisa do processo civil já começou a nascer, mas foi da penhora. Da penhora online, que o jeito... Antigamente, um empregador protelava durante anos o pagamento, né, para o empregado. Hoje não, hoje decreta e já imediatamente já vai nas contas. Com o bolso da empresa, já mexe. Então, não sei a que ponto pode atingir a mudança do Código de Processo Civil na questão do direito trabalhista. Na verdade, a aplicação do direito do trabalho, como eu disse a vocês, o direito do trabalho ele não tem um código único e ele busca leis esparsas, extravagantes, leis que coadunam a uma situação de fato, né? Hoje a Justiça do Trabalho ela é especializada, né? Há uma aplicação do Código de Processo Civil em quase todas as suas decisões. Eu não vejo nenhum problema na aplicação do Código de Processo Civil. Acho que o Código está aí, tem que ser aplicado na ausência, na lacuna, né, no que nós chamamos da vacatio legis do direito do trabalho. A questão da penhora online é uma situação que quem não deve não teme. Se você tem um processo trabalhista, cujo cognitivo, o texto, a discussão, transitou em julgado, e você tem uma execução sendo processada, e essa execução você é instado a pagar, e você não paga, a penhora online, ela existe. Mas já vi casos de penhora online em primeira instância. E depois até o juiz voltar atrás, mas já causou um prejuízo enorme para quem foi. É claro que a regra é que a penhora online ocorra tão logo o processo de execução ele chegue à citação e não há uma garantia dessa citação. Essa é a regra. E eu tenho visto que o Tribunal Regional do Trabalho, ele tem sido muito sensível com relação à penhora online. Não está existindo hoje arbitrariedades na penhora online. Tanto é que mandados de segurança hoje no setor de direitos individuais do Tribunal Regional do Trabalho são deferidos. Exageros são todos
são todos retificados. Agora, o trabalhador, ou melhor, não é nem o trabalhador, eu deixo o trabalhador de lado. A segurança jurídica editada na coisa julgada, porque a coisa julgada ela é um patrimônio da cidadania brasileira. Se ela não tiver a garantia do seu pagamento, o próprio judiciário fica desmoralizado. E hoje, o que acontece? Hoje, uma execução trabalhista ela é muito mais demorada do que um processo cognitivo. Hoje, para você abrir uma microempresa, uma empresa, para você contratar empregado, demitir empregado, nós ainda temos trabalho escravo no Brasil, está aí. Via de regra, um absurdo, né? Um absurdo. Vocês estão vendo isso na televisão? É o contraste do país, né? Não é mesmo? Então você veja bem, o que você pega aí de fábricas de fundo de quintal, que explora a mão de obra, e de repente tem aí uma conta corrente à disposição para poder satisfazer um crédito, vai. Agora, é justo ou não aquela... Agora, o que não é justo, essa penhora online, por exemplo, essa ao arrepio da lei. Aí não. Por exemplo, fazer uma penhora online hoje na conta do ex-empregador ou do empregador, cujo patrimônio dele é a previdência social dele. Não, aí não. Ou é o salário dele, aí não. Só que o juiz não sabe disso. A partir do momento que o advogado vai... Olha, vocês estão penhorando a aposentadoria dele. Professor, posso fazer um... Porque sobre agora, acho que dá para dar uma ilustrada, né, nessa situação. Por exemplo, sobre o caso de um amigo, agora esses dias, que ele teve uma empresa há 20 anos atrás, vou colocar assim para... Né? Perfeito. E aí, o que aconteceu? Fizeram a penhora online na conta dele. Sim. Dele e da poupança da filha, que estava no CPF dele. Perfeito. O que aconteceu? O juiz... Aí a pergunta que eu vou fazer para o senhor é em duas etapas. O juiz, na hora que foi ver a documentação apresentada pelo advogado e foi constatar ali na documentação da associação comercial, né? É isso? Se existia algum processo de execução ou outra coisa, nas primeiras alterações constava o nome da pessoa. Né? No segundo estágio, essa pessoa, que é essa que teve a penhora, já não constava mais na sociedade. E esse empregado já tinha 10 anos depois que entrou com o processo. Conclusão. Me parece ou que o juiz não leu a documentação, visto que aquele sujeito já não estava mais na empresa, ou, aí eu vou colocar dessa forma, doutor, que é para entrar na outra pergunta, má fé do colega que está defendendo a outra parte. Porque eu acho que aí existe uma situação de uma demanda enorme de processo na justiça trabalhista, que o advogado trabalhista chega lá e bota para ver depois como é que fica a história. Aquela história, eu quero 400 mil reais, mas ele só vai ganhar 5. O senhor entende o jeito que estou colocando? É o SPP, se pegar, pegou. Pois é, como é que o senhor vê essa situação? Bom, primeiro, a legislação trabalhista tem uma norma que diz o seguinte: qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afeta o direito do empregado. Essa é uma norma que está lá. O que vale dizer o seguinte: se eu tenho uma empresa e vendi essa empresa para você, e você vendeu para ele essa empresa, e o empregado entrou contra a empresa, ele não entrou contra ninguém, e na hora da solvência, ele vê que eu sou insolvente, você é insolvente, ele executa ele. Há uma ideia de que a alteração nessa estrutura jurídica não impede o direito do empregado. A questão da responsabilidade solidária. O empregado vai processá-lo, vai fazer com que ele pague essa dívida trabalhista e vai ter uma ação regressiva contra nós dois. Essa, em tese, é o que acontece, né? Agora, hoje está começando a ter um assentamento jurisprudencial, né? Um assentamento jurisprudencial no sentido seguinte: se o sócio saiu há mais de 2 anos da sociedade, e se nesse período de 2 anos o empregado não ajuizou a ação na época em que ele era proprietário, a responsabilidade dessa pessoa está fora. Isso em direito nós chamamos de despersonalização da personalidade jurídica do empregador. Não é nem o juiz, quando ele vai despersonalizar, ele despersonaliza com muito critério. Muito critério. Falar que o juiz não leu, pode até ser, o juiz não leu, mas o tribunal lê. Né? Por isso que nós temos um órgão de revisão. Mas a despersonalização hoje ela é muito delicada. Porque, na verdade, o que acontece? Alguém sai de uma determinada empresa, entra o laranja aí, alguém nesse sentido, você vai executar o laranja não tem absolutamente nada para ser pago. Mas o empregador principal está lá, com todos os bens dele em nome de terceiro. Blindados, né? Em nome de terceiros, busca de uma até blindagem. O casamento dele dissolvido numa situação de direito. Isso existe no direito do trabalho, gente. Para vocês, há uma estatística da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, onde de cada 10 processos que são transitados em julgado e que estão em execução, 4 são recebidos. 6 não são recebidos. Nossa.
Porque As os empresas, empregadores, ou eles provocam os maiores incidentes processuais, ou vão para Lins, para lugar incerto que não sabia. Aliás, até é bom lembrar que as pequenas e microempresas são a força do Brasil, a maioria delas não chega, duram de 0 a 5 anos. Duram 90%. Então, logicamente, até que o empregado vai receber, já não existe mais empresa. Agora, vamos falar então, tudo isso, vamos colocar isso daí, e a carga fiscal, o custo do Brasil, que todo mundo sabe que o custo do Brasil é imenso, né? Então, qual é a solução que eu trago para isto, né? Não é a flexibilização, não é o embate entre empregado e empregador, não é esconder ou fraudar a execução, é fazer com que haja uma convenção coletiva de trabalho igual para os iguais. E não uma convenção coletiva como hoje existe, como eu te falei, onde uma convenção do Sindicato do Comércio Aéreos, por exemplo, vou falar da nossa casa, onde você tem uma rede varejista com 40 mil empregados, valendo para o dono do mercado aqui da esquina, que é ele mais um funcionário. Não pode ser assim. Então, nós temos que adaptar a legislação brasileira dentro da realidade brasileira. E a realidade brasileira é essa. Olha, eu espero que essa consciência que o professor coloca aqui, consciência política nessa área, que é o trabalhador nosso no país, seja mesmo concretizada. Porque, olha, eu adorei a entrevista, essa forma de o senhor colocar. Se isso realmente no futuro se concretizar, como aconteceu aqui na associação, do jeito desses acordos coletivos que foram colocados aqui, o Brasil vai andar perfeitamente. A gente tem 2 minutos para o final, professor. Pois é. Mas eu quero falar antes do livro que o senhor publicou aqui, que o tema é Corrupção Política, a luta social pelo resgate e dignidade no exercício do poder, né? Professor, esse livro as pessoas podem adquirir como? Esse livro, na verdade, ele custa R$40 e ele foi entregue ao Hospital do Câncer de Barretos. Então é só entrar em contato com o Hospital do Câncer de Barretos, depositarem R$40, eles mandam direto para vocês. Eu não tenho nenhum centavo de participação, nem de direito autoral. Parabéns. Na verdade, isso daí, gente, foi uma obra social. Foi um momento de revolta, né? Porque hoje nós estamos vendo aí a corrupção campeando nesse país, né? Agora, e nós queremos o quê? Nós queremos que homens de bem ocupem o lugar do corrupto. Temos condições de ter uma pátria mais humana, mais justa, mais igualitária. Mas enquanto nós não tirarmos, enquanto nós não extirparmos esse câncer que esgarceia o tecido social da nossa pátria, que é a corrupção, alguém tem que dar um grito. Então esse livro é um grito. Agora tem 5 pontas ali a estrela. E só mencionando, eu gostaria que o senhor comentasse sobre a questão do IPAM, que foi criado recentemente, Instituto Paulista dos Advogados Maçons, que nós temos lá, Walter, como presidente, nosso colega Dr. Marcos da Costa, que sempre vem ao programa. Marcos, que é o vice-presidente da Ordem, né? Amigo nosso. E talvez, quiçá, né, o futuro presidente da OAB em São Paulo. Né? O Instituto Paulista está lançado aqui pelo nosso convidado. Na verdade, essa questão. Agora, essa questão do Instituto Paulista dos Advogados Maçons. Mas rapidamente, porque nós estamos com um problema de tempo, rapidamente assim, né? A maçonaria ela é uma organização não governamental, absolutamente comprometida com a pátria, com a construção social do nosso país, e uma associação de homens volitivos, de homens de alma boa, né? E hoje nós congregamos aqui, só no estado de São Paulo, 60 mil pessoas. E nesses 60 mil pessoas nós temos todos os níveis de profissão. Nós queremos 6 institutos. O Instituto Médico, Dentista, Empresário, Educadores, Engenheiros e Arquitetos e os advogados. E esses núcleos buscam o quê? O fortalecimento da classe. Da classe, o trabalho ao próximo, o trabalho social e mais ou menos isso. Que não é mais secreta, discreta. Sempre foi discreta. A maçonaria nunca foi secreta, sempre foi discreta. Olha só, é pena que a entrevista foi ótima, né, professor? E eu convido o senhor a voltar, porque aí tem um monte de tema ainda a colocar nessa área de trabalho, mas pela pessoa que o senhor é, né? Obrigado. Esse professor nato, a pessoa humana que o senhor é, frente a todas essas entidades, inclusive a área trabalhista que é tão nevrálgica no país. Eu agradeço, viu, professor? Muito obrigado, é uma honra estar presente aqui. Obrigado, doutor Leopoldo, Raul Jafé, que a gente volta na próxima semana. É um prazer. E a vocês que participaram mais uma vez do Questão de Justiça, deixar uma boa noite e voltar na próxima semana contando com a sua audiência aqui na Rede Brasil Televisão. Até a próxima. Qual o microfone da André? 9.